O Round 6 nos trouxe várias teorias interessantes. Uma das mais populares sugere que Gi-hun se tornará o próximo líder dos jogos. Em outras palavras, ele ocupará o lugar do frontman ao final da terceira temporada. Mas quão provável é isso? A teoria faz sentido? Vamos descobrir. Hoje no Charlie Tales faremos uma análise completa e explicarei por que Gi-hun pode acabar como o novo frontman de Round 6. Pronto, vamos começar. A teoria sugere que o frontman corromperá a mente de Gi-hun para que ele entre no Round 6, mas desta vez como o novo líder. Essa ideia se baseia no fato de que a série nos mostrou uma transformação completa de Gi-hun ao longo das temporadas, e essa mudança o levará a se tornar alguém tão maligno quanto o frontman. No início da série, Gi-hun era um homem desajeitado e sem sucesso, mas apesar de seus problemas, ele tentava ser feliz. Era muito comum ver Gi-hun sorrindo e olhando o lado positivo da vida. Veja o primeiro episódio da série. Gi-hun sorri o tempo todo, mesmo estando endividado por 10 vidas. Na segunda temporada, tudo é diferente. Vemos um Gi-hun emocionalmente destruído. Seu sorriso desapareceu. Sua personalidade mudou. O trauma dos primeiros jogos assombra sua vida. Isso é um claro paralelo ao que aconteceu com o frontman. Ele também era um bom homem, que se corrompeu quando sua esposa e seu bebê morreram. A série busca mostrar como a personalidade de Gi-hun se torna cada vez mais parecida com a do frontman. No entanto, eles ainda não são iguais. Os dois têm filosofias opostas. Apesar de todo o sofrimento na primeira temporada, Gi-hun continua sendo uma boa pessoa, que sempre vê a bondade nos outros. Ele tem fé nas pessoas. É por isso que nos novos jogos, podemos vê-lo tentando salvar os jogadores. Por outro lado, o frontman defende o oposto. Ele diz que os humanos são maus. Qualquer um pode se tornar um assassino quando o momento certo chega. Essas duas filosofias entram em conflito constantemente ao longo da temporada. Em vários episódios, vemos Gi-hun se preocupando com os outros jogadores e sentindo dor quando alguém morre. Nessas cenas, o frontman apenas olha para Gi-hun com desdém. Para ele, a visão de mundo de Gi-hun é patética. Ao longo dos jogos, o frontman manipula eventos para demonstrar seus ideais a Gi-hun. Na primeira votação, ele foi quem decidiu que todos deveriam continuar jogando. Aqui, ele demonstrou algo importante. Todas as pessoas são egoístas e estariam dispostas a arriscar suas vidas, e as de outros por dinheiro. O frontman se preocupa profundamente em provar sua filosofia a Gi-hun, porque só assim ele pode corrompê-lo. Ele precisa que Gi-hun compartilhe seus ideais para que se torne o novo frontman. No jogo do carrossel, quando a mãe é separada do filho, o frontman diz à mulher que seu filho a abandonou. Aqui, o jogador número 1 tentou mostrar que as pessoas são más. A melhor forma de fazer isso foi mostrando a Gi-hun como um filho foi capaz de abandonar sua mãe. O frontman age como o diabo, manipulando eventos e sussurrando trevas às pessoas. Apesar de tudo, Gi-hun não se deixa manipular. Ele mantém firmes seus ideais. Mas tudo muda no episódio final, quando Gi-hun organiza uma revolta contra os guardas. Para alcançar seu objetivo, Gi-hun sacrifica vários de seus companheiros. Essa decisão de Gi-hun muda tudo. Nesta cena, o frontman aparece satisfeito porque finalmente alcançou seu objetivo. Ele queria provar que Gi-hun poderia ser corrompido. Ele argumenta que todos podem se tornar maus quando necessário, e aqui isso foi provado. Até agora a teoria ganhou muitos pontos, mas ainda faltam algumas coisas para que Gi-hun se torne o novo frontman. Outros componentes são necessários para que os dois personagens se tornem idênticos. Talvez a tragédia seja o ponto mais importante nessa transformação. No final da temporada, o frontman mata o amigo de Gi-hun diante de seus olhos. Essa tragédia é fundamental para que os dois se conectem. Vamos lembrar que o frontman era um homem normal e feliz. Ele era um bom policial, mas tudo mudou quando sua esposa grávida morreu. Isso destruiu seu mundo, e ele se corrompeu. Com isso em mente, parece lógico que o frontman mataria o amigo de Gi-hun. Ele queria quebrar seu espírito. Ele queria que Gi-hun sofresse a mesma coisa que ele sofreu no passado. Mas só a tragédia não basta. Precisamos adicionar um componente importante: a culpa. O frontman se sente culpado pela morte de sua esposa. Na série, é dito que ela estava muito doente, então ele queria vender seu próprio rim para conseguir dinheiro e salvá-la. Mas ele não pôde fazer isso porque, anos antes, havia doado seu rim para seu irmão adotivo, o policial. Esse detalhe torna a morte de sua esposa ainda mais dolorosa, porque o frontman sente que foi culpa dele. Voltando a Gi-hun, ele já sofreu perdas significativas no passado. Na primeira temporada, vários de seus amigos e até sua mãe morreram, mas essas mortes não foram culpa dele. Todos foram vítimas dos jogos. Gi-hun era apenas mais uma vítima.
Por outro lado, na segunda temporada, Yong-bae morreu diretamente por causa de Gi-hun. Ele foi quem organizou o plano de rebelião, e seu amigo o apoiou porque confiava nele. É por isso que essa morte é tão importante. É por isso que o frontman queria que Gi-hun visse seu amigo morrer. Ele lhe diz: isso aconteceu com você porque você quis ser o herói. Ele precisava que Gi-hun sofresse essa culpa. Agora Gi-hun e o frontman já compartilham os mesmos sentimentos de tragédia e culpa. Mas ainda falta algo importante para corromper completamente Gi-hun. O componente que falta é a traição. O que quero dizer? Na história do frontman, nos é contado outro detalhe importante. Quando sua esposa ficou doente, um velho conhecido o estava ajudando com dinheiro. Mas seus colegas policiais pensaram que isso era um suborno. Então o denunciaram aos superiores. Isso fez com que o frontman fosse demitido e ficasse sem opções. Esse componente da traição é importante, porque aqui o frontman descobriu que as pessoas não são verdadeiramente boas. Ele trabalhou por anos como um bom policial, mas mesmo assim, todos lhe deram as costas na primeira oportunidade. Ninguém lhe deu a chance de se defender. Esse componente é o que falta a Gi-hun para ser corrompido. Para que a teoria funcione, na terceira temporada, Gi-hun deve ser traído por alguém. Podemos pensar que a traição do jogador número 1 é suficiente. Gi-hun o considera um amigo, e seria uma forte traição para ele. Mas isso não conta porque o frontman já é mau. Para que a traição faça sentido, Gi-hun deve ser traído por seus amigos, aqueles que ele defende. Estou falando dos jogadores que sobreviveram. É possível que o frontman ofereça a essas pessoas a chance de sair se voltarem contra Gi-hun. Se isso acontecer, Gi-hun definitivamente ficaria desiludido com o mundo. As próprias pessoas que ele está defendendo dariam as costas a ele. Com esse golpe, Gi-hun poderia desistir e adotar a filosofia do frontman, que as pessoas são más. O Round 6 representa perfeitamente a filosofia do frontman. Neste jogo, pessoas boas se tornam más, amigos se matam, traições acontecem o tempo todo, e os piores desejos das pessoas são despertados. O frontman sabe de tudo isso, e é por isso que ele defende os jogos. Isso não é apenas um trabalho para ele. Esses jogos representam claramente sua filosofia e a demonstram o tempo todo. Por isso, filosoficamente, importa tanto para ele corromper Gi-hun. Ele representa tudo que é oposto a esses jogos. Gi-hun é bom e quer ajudar as pessoas. Para que Gi-hun se torne o novo líder, ele precisa entender a filosofia do frontman. Pelo que vimos na segunda temporada, entendemos que ele já está a meio caminho disso. O frontman venceu a primeira rodada. O que acontece a seguir depende de Gi-hun. Concluindo, a teoria tem muitos pontos a seu favor. Eu me atreveria a dizer que é a teoria com mais fundamentos narrativos. O único motivo pelo qual eu descartaria essa teoria é que ela é muito sombria. Terminar com Gi-hun como vilão seria bastante triste para a série como um todo. Vamos lembrar que o criador da série já afirmou que a terceira temporada será o final. Com isso em mente, se a teoria se revelar verdadeira, Gi-hun terminaria a história como vilão, e não haveria mais episódios para resgatá-lo da escuridão. Honestamente, duvido que o diretor queira terminar sua história dessa maneira. Se uma quarta temporada fosse confirmada, seria diferente, porque haveria espaço para Gi-hun se arrepender no futuro. Se você me perguntar, acredito que o frontman oferecerá a Gi-hun a chance de se juntar a ele, mas ele rejeitará. Tenho certeza de que a história deve terminar com Gi-hun do lado do bem, seja destruindo os jogos ou morrendo para salvar alguém. Mas não posso aceitar a ideia de que Gi-hun termine como vilão. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.